Oi pessoal, eu estou aqui com os livros que eu atualizei esse ano. São todas edições 2014, são os livros de hardware. Então, são 4 livros ao todo. Hardware na prática, manutenção de micros na prática, montagem e configuração de micros e consertando micros. Bom, 4 livros, aí as pessoas ficam confusas, né? Qual desses livros eu compro, qual é a diferença? Na verdade, esses livros, eles não são uma sequência. Você deve escolher um livro aqui. Eu fiz vários livros porque eles são muito utilizados por cursos. Cursos técnicos, Senai, Senac. E um curso fala assim, eu quero um livro mais extenso, mais detalhado. Aí chega outro curso e fala, eu quero um livro mais simples, um livro mais resumido, no máximo 300 páginas. Aí chega um outro e fala, não, eu quero só dar a parte de montagem. Aí o outro, não, nada de montar, o computador a pessoa já tem, não tem que montar, é só consertar, eu queria só manutenção. Então eu acabei fazendo 4 livros que na verdade falam do mesmo assunto, só que com enfoques diferentes. O hardware na prática e o manutenção de micros na prática são os livros completos. Eles falam mais ou menos sobre o mesmo assunto. Só que esse aqui, a parte de montagem e a parte inicial é mais resumida e a parte de manutenção é mais detalhada, tem mais tópicos. Já o livro Hardware na Prática é o contrário. O enfoque dele não é manutenção, apesar dele ter os capítulos finais sobre manutenção, mais resumido. Mas a parte básica, a parte para conhecer hardware, ela é, principalmente a parte de montagem, ela é bem mais detalhada. Agora, mas esses livros são muito grandes, aqui são 700 páginas, aqui são quase 900 páginas. Não, então tem as versões desses mesmos livros resumidas. O montagem e configuração de micros é uma versão mais, digamos, uma versão expressa do hardware na prática. Enquanto o consertando micros, ele é uma versão expressa do manutenção de micros na prática. Então, comparando esses dois, são 320 páginas, esse aqui tem 500 páginas. Então é mais voltado para montagem de micros. E esse aqui ensina montagem de micros também, só que ele tem mais tópicos de manutenção e essa parte é mais detalhada. Então, qual livro eu devo utilizar? Bom, essa vai ser a nossa próxima questão a ser abordada. Bom, então vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre esses 2 livros aqui. Ambos são edições de 2014, tá? É o Hardware na Prática, 4ª edição, e o Manutenção de Micros na Prática, 3ª edição. Os números das edições são diferentes, mas ambos são de 2014. Bom, esse é um livro que tem cerca de 700 páginas, e esse aqui é um livro que tem cerca de quase 900 páginas. Eles são livros parecidos, mas esse aqui, como eu já falei, a parte de manutenção é mais resumida e ele dá mais detalhes da parte inicial, apresentar todas as peças. Por exemplo, a montagem, que é o tópico principal, aparece somente no capítulo 9. Todos os capítulos anteriores, eles servem para ir explicando todas as peças que formam o micro, fala de memórias, fala de gabinete, fonte, mostra os parafusos. E depois de todas essas informações serem apresentadas, no capítulo 9 vem a montagem, aí continua a configuração, né, e a manutenção no final. Ele é indicado para pessoas que começam do zero. Quem não sabe nada sobre hardware pode aprender tudo aqui desde o início. E ele é realmente o nosso livro mais vendido, é o principal livro. O livro de manutenção eu fiz porque muitas pessoas falaram, eu não quero montar o micro, eu já tenho o micro montado, eu só quero aprender a consertar. Eu pensei inicialmente em fazer um livro que fosse continuação daquele, só manutenção. Mas aí você ia ter outro tipo de reclamação. Mas eu tenho que comprar outro livro para aprender antes, para depois aprender a consertar? Não, então esse livro de manutenção, ele ensina a montagem também, mas a sequência é completamente diferente. A montagem é o primeiro capítulo.
primeiro capítulo se chama Construindo Micros. Então aqui as peças são apresentadas rapidamente, é feita a montagem, mostra rapidamente a formatação do disco rígido, instalação do sistema operacional, pronto. Já ensinou a montagem. E aí começa a ensinar o funcionamento das peças todas, detalhes técnicos sobre disco rígido, memória e tudo mais, processadores, e depois sobre manutenção. Enfoques completamente diferentes, né? Então, digamos, esse é mais vendido do que esse. Esse aqui realmente é um livro preferido de escolas técnicas, por exemplo. Bom, além de ter feito 2 livros principais, um de 700 páginas e outro com quase 900, que foram o Hardware na Prática e o de Manutenção, eu fiz as chamadas versões expressas desses 2 livros. Por quê? Alguns professores, coordenadores de curso pediam: ah, mas esse livro aqui, ele é muito extenso, 700 páginas, eu vou dar um curso mais de carga horária menor, não tem um livro mais simples? Bom, então eu fiz o Montagem e Configuração de Micros, que está também na 4ª edição, inclusive as capas são semelhantes, para dar a ideia justamente que esse livro é a versão expressa desse livro. Olha a diferença. Enquanto esse tem 700 páginas, o Montagem e Configuração de Micros ele tem 320 páginas. Então, para cursos com carga horária menor, ou então para uma pessoa que quer ter uma boa noção de hardware, mas não necessariamente vai trabalhar com isso, esse é um livro indicado. Da mesma forma, o livro Manutenção de Micros na Prática, ele foi feito na sua versão expressa, que é o Consertando Micros. Então, o Consertando Micros tem os mesmos capítulos do Manutenção de Micros na Prática, mas explicado de uma maneira mais expressa. Então, realmente, tem cursos que gostam muito desse aqui, tem cursos que adotam esse aqui. São praticamente os mesmos capítulos, tem um ou outro capítulo a menos, e explicações mais resumidas. O setup, por exemplo, não tem todos os tópicos. Processadores, eu não falo sobre todos os processadores desde os antigos, eu dou um enfoque maior nos processadores modernos. Então, são livros de menor custo, com um menor número de páginas, para cursos de duração menor. Então, agora que conhecemos os 4 livros, vamos responder uma pergunta que muitas pessoas fazem. Qual desses livros eu compro? Eu gostaria que você comprasse um livro. Não compre 2, nem 4, por quê? Eu acho que você não vai gostar, você vai achar que tem coisas repetidas. Realmente tem coisas repetidas, porque é o mesmo assunto com enfoques diferentes. Eu diria o seguinte: se você pretende trabalhar profissionalmente, você deve buscar os livros maiores. Né? Se você vai trabalhar, provavelmente você vai mexer com manutenção. Então esse aqui seria um bom livro, o livro de manutenção de micros na prática. Se você quer trabalhar com isso, mas você está vendo isso pela primeira vez, é melhor você então usar esse livro, porque você vai aprender manutenção aqui. Só que o enfoque maior é dado à parte inicial, a mostrar os conceitos, explicar mais detalhadamente. Aqui eu parto do princípio de que a pessoa já tem alguma noção de hardware, apesar dele ensinar desde o início, mas essa parte inicial é mais corrida, tá? Tanto é que esse aqui realmente é o livro mais vendido. Agora, se você não vai trabalhar, ou pretende trabalhar, ou vai trabalhar em outra área, você vai trabalhar com redes, vai trabalhar com TI, com software, mas quer ter uma noção de hardware, então um desses 2 aqui, né? Esse aqui principalmente, que ensina a montagem de micros. Esse aqui também ensina montagem, um pouco mais de manutenção. Outra pergunta que alguns leitores fazem é a seguinte: eu já tenho uma edição antiga desses livros, e agora qual que eu compro? Bom, depende de que edição antiga é essa que você tem. O Hardware na Prática, que está na 4ª edição, ele foi lançado originalmente em 2005, a primeira edição, depois em 2007, a 2ª edição, e depois em 2010 a 3ª edição. Olha, se você tem algum desses livros, qual seria o benefício de você adquirir essa 4ª edição aqui? Os assuntos são os mesmos, os conhecimentos que tem aqui são os mesmos, só que aqui fala mais dos processadores modernos. Tem detalhes maiores sobre os processadores modernos, e os processadores antigos estão aqui também, mas essa parte está mais resumida.
Eu acharia melhor, ao invés, se você tem uma edição antiga do Hardware na Prática e você quer comprar uma nova, eu acharia mais vantajoso você comprar então o livro de manutenção. Por quê? Porque ele tem a parte moderna de processadores que tem aqui e ele traz assuntos novos que não tem lá. Tem recuperação de dados, tem uso de programas como Partition Magic, Easy Recovery e programas de diagnóstico. Então você teria um benefício de se atualizar em termos de processadores modernos e você teria conhecimentos novos com manutenção.